A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 29. Vamos lá, Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Que versículo tremendo esse de Provérbios, capítulo 23, verso de número 29. Provérbios tem vários provérbios de sabedoria prática para a vida. Não é para aumentar o teu conhecimento teórico ou aumentar o número de informações que temos. Mas sim, Provérbios é um livro que traz sabedoria prática. E aqui nesse verso, Provérbios 23, 29, nós encontramos 6 perguntas. Quero usar como tema de hoje 6 perguntas e 2 respostas. É o que nós vamos encontrar aqui em Provérbios 23, 29. No 23, 29, nós vamos encontrar as 6 perguntas. E no 23, 30, as 2 respostas. Vamos à primeira pergunta. Para quem são os ais? Ais, aqui são julgamentos ou penas, o peso, olha só. Ai, Jesus em Mateus 23, verso 8, ou 23, todo o capítulo 23 em Mateus, começando, nós vamos achar 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vós. Jesus pronuncia 8 ais. Isaías, capítulo 5, Isaías pronuncia 7 ais no capítulo 5. E aqui, para quem são os ais? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, para quem os pesares? Os pesares são lamentações. Muitas vezes os profetas, quando iam dar uma profecia, dizia peso do Senhor, ou peso da palavra. Olha só, para quem os pesares? Para quem são os ais? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, para quem os pesares? Vamos para a terceira pergunta. Para quem as pelejas? Pelejavam, brigavam, acontecia as pelejas, a briga, a desordem. Para quem são? Para quem são os ais? A primeira pergunta. Para quem os pesares? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Para quem as pelejas? Quarta. Para quem as queixas? Ah, quantas queixas vêm, não é? Queixas por causa desse problema. Primeiro ele está perguntando, depois ele vai dar a resposta. Primeira pergunta, para quem são os ais? Segunda pergunta, para quem os pesares? Terceira pergunta, para quem as pelejas? E quarta pergunta, para quem as queixas? Vamos para a quinta pergunta. Para quem as feridas sem causa? Às vezes a pessoa é ferida com razão, mas aqui é feridas sem causa. Sinal que esse problema que ele está perguntando, para quem os ais, os pesares, pelejas, queixas e as feridas, para quem as feridas sem causa, são perguntas que nos levam a perguntar para quem são essas coisas. Os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causa. E a sexta pergunta nos dá mais ou menos quase uma resposta. E para quem os olhos vermelhos? As pessoas que fazem isso vão ficar com seus olhos vermelhos, não é? Há muita gente que fica com o olho vermelho, tão vermelho que precisa usar óculos escuro. E vamos lá, vamos entender
Para quem? Para quem? Ele pergunta 6 vezes. Para quem usais? Para quem usais é a primeira pergunta. Segunda pergunta, para quem os pesares? Para quem as pelejas? Terceira pergunta. Quarta, para quem as queixas? Quinta, para quem as feridas sem causa? E sexta, para quem os olhos vermelhos? Olha, eu nunca vi um verso da Bíblia, são raros os versos, contém tantas perguntas num único verso. Nós temos 6 perguntas aqui. Para quem usais? Para quem os pesares? Segunda pergunta, para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? 6 perguntas que é designado para quem usais, as pelejas, os pesares, as queixas, as feridas e os olhos vermelhos. E agora vamos à resposta a essas 6 perguntas. Por isso que eu nomeei 6 perguntas, 2 respostas. As respostas para quem são usais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causas e para quem os olhos vermelhos, nós vamos encontrar a resposta agora no verso 30. Provérbios 23, 30. Para quem usais pesares, pelejas, queixas, feridas e olhos vermelhos? Vamos lá, a resposta. Para os que demoram perto do vinho. Essa é a primeira resposta. Cuidado, aqueles que bebem vinho demais, que gastam o seu tempo perto do vinho, ali gastando seu tempo, vai ter ais, vai ter pesares, vai ter pelejas, vai ter queixas, vai haver feridas sem causas e vai haver olhos vermelhos. Então a primeira resposta, para os que se demoram perto do vinho. Vamos para a segunda resposta, para os que andam buscando bebida misturada. Usais os pesares, as pelejas, queixas, feridas sem causa e os olhos vermelhos para os que andam buscando bebida misturada. Você sabia que muitas vezes muita gente morre no trânsito por causa da bebida? E aí vem os ais, vem os pesares, vem as pelejas, vem as queixas, vem as feridas sem causa e os olhos vermelhos. Então, são 6 perguntas, 2 respostas. Primeira resposta, para os que demoram perto do vinho. Segunda resposta, para os que andam buscando bebida misturada. Certamente esse é um provérbio que nos adverte contra a bebedice, contra as pessoas se tornarem bêbadas. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. E se você tem alguém na família que tem problema com a bebida, que a graça de Jesus o alcance e o liberte. Que Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre amigos e familiares. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.